Queria aproveitar aí a pergunta do Negrão e sua resposta em relação à Operação Lava Jato, Alberto Youssef, né, que também tem muita familiaridade com esse assunto, acompanhei desde sempre, você vai entender por quê, né, sou de Londrina, do Paraná, praticamente berço ali da Lava Jato, Alberto Youssef é de Londrina, vi muito de perto todo o processo, ainda quando nem era Lava Jato, o Petrolão. Tem a questão do Banestado, né, o escândalo que foi. Tem vários escândalos, assim como a tal caixa preta do BNDES, que não conseguem ir para frente. Primeiro é uma dúvida minha, eu queria entender por que essas investigações, muitas investigações, não conseguem avançar, assim como o sucesso da Lava Jato, assim como a Lava Jato conseguiu avançar, conseguiu atingir muitos políticos ali do colarinho branco, conseguiu, apesar de ter algumas ações anuladas, conseguiu ali ter dinheiro até de volta, por exemplo, para a Petrobras, mas porque algumas questões, né, como BNDES, não conseguem avançar em investigações. Onde está o bloqueio? Depois eu queria que você comentasse também em relação à segurança eleitoral, às urnas eletrônicas, né, que o presidente vem atacando também as urnas eletrônicas. Sua opinião em relação a todo esse debate que a gente vive hoje em relação à segurança eleitoral. São duas perguntas aí. Legal, Isabela. Adorei a tua primeira pergunta e que você coloca por que os outros casos não estão avançando. Porque as engrenagens do sistema de justiça são ajustadas para não funcionar contra as pessoas poderosas. Porque, como a gente vê lá no livro Por que as Nações Fracassam, a gente vive um sistema em que existe um acordo para saquear o país e para garantir a própria impunidade. Porque as pessoas que praticam corrupção são as pessoas que têm as leis nas mãos e que garantem que as brechas das leis continuem existindo. E, quando a gente olha a Lava Jato ela conseguiu descobrir corrupção não só na Petrobras, mas em todos os órgãos, assim, em todos os estados brasileiros, a gente revelou esquemas de corrupção, em todos. E mais, a gente revelou em vários outros órgãos federais. Só que o Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, ele falou o seguinte, olha, só fica em Curitiba, só fica no Paraná, o que é relacionado à Petrobras ou o que é relacionado ao Paraná. E aí ficou a Operação Integração dos Pedágios aqui, a gente conseguiu resultados do mesmo modo como a gente conseguiu na Lava Jato, do mesmo modo como a gente conseguiu em relação à Petrobras. Mas todos os outros casos, eles foram espalhados para todos os estados do país. E aí, você fez um diagnóstico muito bom. Os casos não avançaram em nenhum estado fora o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles conseguiram avançar, no caso envolvendo o Sérgio Cabral e algumas outras pessoas. Eles conseguiram, por exemplo, comprovar que o ex-governador tinha 100 milhões de dólares no exterior. Um ex-governador, gente, 100 milhões de dólares no exterior. Agora, a questão que eu coloco é, quantos outros ex-governadores não têm aí 100 milhões de dólares no exterior e não foram pegos? A gente espalhou os casos para todo o país e tinha um monte de casos de São Paulo. Vários casos de São Paulo. Envolvendo pessoas aí poderosas, pessoas influentes no país, políticos proeminentes. Por que esses casos não avançaram? Porque o terreno é árido, porque a terra não é fértil, porque é muito difícil você avançar, porque a regra é impunidade, as pessoas não colaboram com a justiça quando a regra é impunidade. E aqui entra um conceito de negociação que todo mundo que trabalha no mercado, todo mundo que é empreendedor vai me entender. Quando que a pessoa decide fazer um acordo? Quando ele é melhor do que a alternativa. Um conceito básico de negociação é o BAT, né? Best Alternative to the Negotiated Agreement. Então, a pessoa só faz um acordo de colaboração premiada quando ela é melhor do que a alternativa. Se a alternativa for ser punido, a pessoa faz o acordo de colaboração premiada. Se a alternativa é impunidade, ele não faz o acordo. Sem o acordo, você não tem expansão das investigações. Lembrando que a colaboração premiada é um ponto de partida, não um ponto de chegada das investigações. Então, o Rio de Janeiro conseguiu ter uma atuação eficiente, da justiça eficiente, que deu uma credibilidade para as investigações, a ponto das pessoas entenderem que elas seriam efetivamente punidas, com o juiz Marcelo Bretas, com uma força-tarefa que trabalhava de modo muito firme e consistente, e com isso várias pessoas colaboraram e eles descobriram, por exemplo, evidências das contas do exterior. Lembre que colaboração premiada é o ponto de partida, aí depois você chega nas contas do exterior do ex-governador Sérgio Cabral com 100 milhões de dólares e você acusa ele por corrupção, por lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, fora Rio de Janeiro e fora Lava Jato no Paraná, o que aconteceu foi que a semente era boa, existiam fatos, provas fortes, consistentes, mas caiu em terreno árido. O Brasil, em regra, o terreno é árido, e isso não cresceu, não frutificou e não deu fruto. Tem vários ainda casos que estão aí espalhados pelo país se arrastando e que não deram frutos. E aí o que acontece quando o sistema garante a impunidade dos corruptos? É a perpetuação da corrupção. A impunidade, de novo, faz a corrupção compensar. Em relação à tua segunda questão, urnas eletrônicas.
o sistema de urnas ele pode ser aperfeiçoado, existe um clamor de uma parte da sociedade legítimo para que isso aconteça, e as autoridades devem avaliar isso, devem avaliar o clamor, os custos envolvidos. Agora, é uma demanda legítima. Eu não abraço teorias de conspiração. Eu vou dizer que existe fraude se existir evidência concreta de fraude, se existir alguma investigação que aponte fraude, e quando existem indícios, a polícia naturalmente instaura a investigação, tem o acompanhamento de um Ministério Público que atua de modo independente. Então, a minha posição é um sistema que existe e a gente deve confiar até prova em contrário. Agora, essa confiança que a gente tem, ela pode ser aperfeiçoada por meio do aperfeiçoamento do sistema, como uma impressão eletrônica do bilhete ou algum outro modo que permita uma transparência maior, uma clareza maior, uma segurança maior nas urnas.